Glória a Deus, que bênção nós podermos estar aqui na casa do Senhor nesta manhã, feriado prolongado, muita gente viajando, friozinho de novo, glória a Deus. Queridos irmãos, e que Deus te abençoe nesta manhã, que Deus fale no seu coração. Hoje nós vamos falar sobre um tema importantíssimo, uma coluna da fé cristã, a ressurreição, sobre ressurreição. E a gente está sendo tratado nesse primeiro semestre em 1 Coríntios. Então, 1 Coríntios 15, abre aí, meu querido irmão, e vamos meditar um pouco. Seria muita petulância da minha parte dizer que a gente vai esgotar esse assunto. Não, acho que a gente vai tocar na ponta do iceberg. E para muitos aprender, para outros vai ser relembrar algumas coisas. Quando eu estava estudando numa sala de aula na década de 80 ainda, no comecinho da década de 80, numa das aulas, um aluno perguntou para o professor sobre um versículo. Aí o professor era um professor norte-americano, muito calmo, pastor John Classen, hoje já falecido. Ele falou assim, o aluno, meu colega de aula, chamava Romano. E o Romano perguntou um versículo e o professor olhou para ele, o professor João falou para ele assim, leia mais uma vez esse versículo. Aí ele leu, você entendeu? Ele falou, não. Aí o professor falou assim, lê de novo. Aí o aluno falou assim, mais ou menos agora. Aí o professor falou assim, mais uma vez. Aí ele falou, obrigado professor, já entendi o texto. Então irmãos, aí o professor falou assim, dificilmente a gente não vai entender um texto da Bíblia se a gente lê ele várias vezes. Se a gente prestando atenção, a gente não vai ler, a gente não vai entender, compreender a mensagem principal. Eu deixo como tarefa para vocês lerem esse texto algumas vezes durante a semana, 1 Coríntios 15, e tenho certeza que ele vai te mostrar coisas que a gente não conseguiu falar aqui, que são 58 versículos, e a gente vai destacar só algumas coisas importantes aí para nós. Primeira coisa, queridos irmãos, quando a gente fala de ressurreição, é importante a gente entender que Cristo ressuscitou. Amém, irmãos? Cristo ressuscitou. Para nós é bom demais saber algumas coisas sobre Jesus que está vazio, né? A cruz está vazia, o túmulo está vazio, os lençóis ficaram vazios. Jesus ressuscitou, amém? Glória a Deus. Isso é importante para nós. É importante nós olharmos para a palavra do Senhor e ter essa convicção tão forte quanto a convicção da morte de Jesus. Precisamos ter a respeito da ressurreição de Jesus. Tão importante quanto a morte é a ressurreição de Jesus. Jesus, ele ressuscitou ao terceiro dia, e só nos evangelhos tem 11 aparições de Jesus. Porque há alguns malucos no dia de hoje que falam que a ressurreição de Jesus foi alucinação, né? Mas, gente, Jesus apareceu. Se fosse apenas uma pessoa falando a respeito da ressurreição de Jesus, poderia ser uma alucinação.
Mas Jesus apareceu para Maria, uma pessoa sozinha, apareceu para as outras mulheres, 3 mulheres sozinhas. Aí Jesus apareceu para 2 discípulos no caminho de Emaús. Aí Jesus aparece para os 10, numa única vez. 8 dias depois aparece para 11, né? Judas tinha sido morto, aí apareceu Tomé, e nessa aparição que ele aparece para Tomé, depois ele fala assim: olha aqui as minhas mãos, veja meus pés, toca aqui no meu lado, veja que sou eu mesmo. Aí Tomé se ajoelha e fala: Rei meu e Deus meu, adora o Senhor Jesus. Mas aí Jesus traz uma palavra que é maravilhosa, que nos inclui. Ele falou assim: bem-aventurados sois vocês que estão vendo as minhas mãos e vendo que sou eu mesmo. Mais bem-aventurado ainda vai ser aqueles que não me viram como vocês estão me vendo e vão crer em mim. Amém, irmãos? Então, a fé para nós é algo maravilhoso. A fé para nós não tem necessidade. Embora o Senhor quisesse se manifestar, há várias teofanias e já conheci irmãos que já tiveram visões maravilhosas do Senhor. Mas, irmãos, independente de termos uma visão física, o mais importante é nós termos fé e sermos bem-aventurados, porque nós cremos no Senhor, mesmo não vendo com nossos olhos, nós podemos experimentar a comunhão e a graça do Senhor e poder dizer, como Paulo disse aqui em 2 Coríntios: a tua graça me basta. Amém, irmãos? Jesus ressuscitou. Foi maravilhoso a ressurreição do Senhor. Parece que a ressurreição para os incrédulos quase foi maior para os discípulos, né? Os discípulos ficaram com medo quando Jesus morreu e ficar na casa escondido com medo dos romanos. Mas um grupo de pessoas vai até Pilatos e fala assim: olha, nós ouvimos. Na verdade eles já criam na ressurreição, né? Na verdade nós ouvimos que ele falou antes de morrer que ele iria ressuscitar. Então é muito perigoso deixar o túmulo lá. Vamos colocar uns guardas lá, porque senão os discípulos podem vir lá e roubar o corpo de Jesus. Na verdade, os incrédulos estavam crendo na possibilidade da ressurreição. Na verdade, eles falaram que os discípulos podiam vir roubar, mas não era bem isso, não. Na verdade, eles sabiam que iria acontecer alguma coisa. E, claro, colocaram os melhores soldados, uma legião, deu ordem, foi lá, colocaram uma pedra de 2 toneladas mais ou menos na porta. Houve o selo romano, a pedra foi selada com selo romano, que se alguém quebrasse o selo, seria réu de morte, não poderia quebrar o selo. Mas é interessante que passou 3 dias, o Senhor Jesus Cristo ressuscitou, amém? Bastou um soldado celestial, seu semblante era como um relâmpago, os soldados caíram porque houve um grande terremoto. O anjo provocou o grande terremoto e removeu a pedra, quebrou o selo romano. Mas Jesus, queridos irmãos, o anjo não removeu a pedra para que Jesus saísse de lá. Não, Jesus ressuscitou o corpo espiritual. Ele apareceu no meio dos discípulos, apareceu e desapareceu. Ele não precisava, para Jesus, não precisava. Ele podia ter ressuscitado e o túmulo ficar fechadinho, a pedra lá selada naquele lugar. Mas por que a pedra foi removida? Porque o Senhor queria que os discípulos dele, queria que Maria, queria que as mulheres, queria que Pedro e João corressem para o túmulo. João chegou primeiro, não quis entrar. Pedro, mais velho, chega depois e entra. E vê a cena, os lençóis dobradinhos, porque o nosso Jesus é carinhoso, né, irmãos? Se a gente fica olhando para Jesus, a gente vê os detalhes mínimos de Jesus. Quando ele multiplica pães, ele fala assim: recolhe os pedacinhos.
Jesus é dos detalhes. É que a gente lê muitas vezes a Bíblia assim muito rapidinho e a gente não consegue entender direito. Mas Jesus, ele é muito carinhoso no detalhe. Ele ressuscitou, ele não rasgou os lençóis, deixou dobradinho uma cabeceira e outra aos pés. E quando eles entram, um olha para o outro e falou: ele está vivo, aleluia. Jesus ressuscitou e depois ele aparece várias vezes. E é interessante que no capítulo 15... que ele faz o relato, possivelmente, da sua ascensão, e ele fala assim no versículo 3, seguinte: antes de tudo entreguei a vocês o que também recebi. Olha só, que Cristo morreu, versículo 3, primeira coisa, Jesus morreu segundo as Escrituras. Segundo lugar, ele foi sepultado. Terceiro lugar, ressuscitou o terceiro dia segundo as Escrituras. E em quinto lugar, tem a palavra apareceu. No versículo 5, e apareceu. Então, morreu, sepultado, ressuscitou, apareceu a Cefas e depois aos 12, depois foi visto por mais. Aqui é a única vez que aparece essa expressão: 500 irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, para que alguns já dormem, né? Depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. Só aqui 500, irmãos. Alucinação pode ser que uma pessoa tenha, mas além de todas as 11 aparições, de uma única vez, 500 pessoas ter a mesma visão, vamos assim dizer, o mesmo, né? Se fosse alucinação, o milagre da alucinação seria maior do que a própria ressurreição. É mais ou menos assim, igual aconteceu com os filhos de Israel quando saiu do Egito. Tem gente que fala assim: eles saíram do Egito lá, aqueles milhões de pessoas, a maré baixou, eles atravessaram da maré baixa, e tudo bem, mas aí vem os soldados egípcios, o exército egípcio, e morre afogado, com a água baixa, né? Aí o milagre fica maior, tenta esconder uma coisa, não tem jeito. Tem certos milagres na Bíblia que não tem jeito. A ressurreição é a mesma coisa. Se colocar a ressurreição como alucinação, 500 pessoas, o milagre fica maior. Mas não é alucinação. Jesus é real. Ele ressuscitou. Amém, irmãos? Jesus ressuscitou, aleluia. No versículo 20 a 23 diz assim: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Assim, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua ordem. Cristo, as primícias, os que dormiram em Cristo, né, conforme Tessalonicenses. Depois os que são de Cristo, na sua vinda, aqueles que estiverem vivos por ocasião da vinda do Senhor Jesus. Está aqui a ordem a respeito da ressurreição de Jesus. É maravilhoso, irmãos. A nossa fé na morte e na ressurreição de Jesus é algo maravilhoso. Eu queria ler o texto aqui que o nosso Ministério de Ensino fez para essa meditação, que é um texto muito lindo, um texto maravilhoso. Diz assim, olha, que os pequenos grupos depois estarão debatendo, mas eu gostei demais desse texto, eu vou fazer questão de ler. Então, se Cristo não ressuscitou, não existe cristianismo. Não faz sentido estarmos aqui hoje. Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa pregação e a fé dos que vocês têm. Se Cristo não ressuscitou, os apóstolos foram mentirosos, eles pregaram uma coisa que não era verdade. Se Cristo não ressuscitou, nós ainda permanecemos nos nossos pecados. Então não há perdão, não há redenção, não há salvação, não há vida eterna. Se Cristo não ressuscitou, os que dormiram em Cristo pereceram. Se Cristo não ressuscitou, então nós somos os mais infelizes de todos os homens. Então nós estamos todos enganados. Mas Paulo afirma no versículo 20, de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Esta é a nossa convicção.
A nossa fé, esta é a pedra da esquina do cristianismo, esta é a pedra fundamental da vida cristã. A igreja está edificada sobre essa rocha. O fato de Cristo ter ressuscitado dentre os mortos tem uma importância vital. Você não pode negar a ressurreição e ser um cristão ao mesmo tempo. Aleluia! O nosso Cristo vive, o nosso Jesus está vivo, amém, irmãos? Nós temos contato com este nome, nós temos contato, nós temos intimidade com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Se Cristo não ressuscitou, realmente é vã a nossa fé. Olha a partir, querido irmão, do versículo 12, 1 Coríntios 15, a partir do versículo 12, diz assim: ora, se o que prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição dos mortos. Quando Paulo escreve 1 Coríntios 15, é para dar uma resposta para incrédulos do primeiro século, de líderes falsos, de falsos profetas, que tinham penetrado na igreja negando a ressurreição. E Paulo escreve esse texto maravilhoso, versículo 13: e se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a fé que vocês têm. Além disso, somos tidos por falsa testemunha de Deus, porque temos testemunhado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, a qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm, e vocês ainda permanecem nos seus pecados. E ainda mais, os que dormirem em Cristo estão perdidos. Versículo 19: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes do mundo. Negar a ressurreição de Cristo é caminhar para a infelicidade. Mas é isso que o Evangelho da Prosperidade prega, só para essa vida. Vem para Cristo que as coisas vão mudar, e anuncia apenas coisas materiais. Queridos irmãos, nós não seguimos Jesus pelas coisas materiais, embora Ele nos abençoe sim, Ele nos protege sim, mas não seguimos a Cristo só por isso, só para conquistar, entre aspas, como as pessoas dizem em certas campanhas, coisas materiais e coisas terrenas. Nós seguimos ao Senhor Jesus Cristo por causa da nossa salvação, por causa da vida eterna. A ressurreição de Jesus nos traz esperança para o futuro, mexe com a nossa fé, é a nossa forma de viver. Nós vivemos na terra, mas a nossa mente está lá no céu. Nós aguardamos o Senhor Jesus Cristo, não esperamos Jesus somente para essa vida, somente para este período. Mas graças a Deus que Jesus ressuscitou. E a ressurreição, nós vamos ressuscitar com corpo espiritual. É também uma questão de fé, irmãos. Nós estudamos na lição hoje a respeito de fábulas. E evangelho, irmãos, não é fábula. Não precisamos ficar construindo determinadas coisas. Como que vai ser lá? Nós vamos voar? Como que explica? Não tem explicação. O corpo desaparecer e aparecer como o de Jesus. Não tem como explicar isso. Talvez a física quântica, talvez ela possa dar alguma ideia. Como que o corpo desatomiza, né? Desmoleculariza, as moléculas desfaz e reconstrói depois? Irmãos, isso nós não sabemos, e não cabe a nós ficarmos imaginando coisas que a Bíblia não diz, aquilo que é. Nem a Jornada nas Estrelas, né? Tinha aquela série que o corpo desaparecia, teletransporte lá, né? Teletransporte, há muitos anos tinha essa série na televisão que as pessoas desapareciam e apareciam, né? Mas sabe, irmãos,
A Bíblia apresenta algo muito maior e melhor. Nós vamos reconhecer os irmãos que ressuscitaram? Eu acho que sim. Mateus, Jesus, capítulo 8, versículo 11, Jesus fala assim: muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Então nós vamos reconhecer, se vamos reconhecer Abraão, Isaque e Jacó, como vamos saber isso, né? Só que, irmãos, vou falar uma coisa. Eu não acredito que na eternidade a gente vai ressuscitar e vai ficar procurando alguém. Ai, será que fulano veio? Onde será que está o apóstolo Paulo? Aonde que está Moisés? Aonde que está isso? Será que o fulano veio? Será que o pastor Elias está aqui? Acho que a gente não vai ter essa preocupação. Sabe por quê, irmãos? Vou falar uma coisa para vocês. Jesus é infinito demais. Jesus é maravilhoso demais. Eu concordo com o hino, porque primeiro eu quero ver meu Redentor. Eu acho que viver de glória em glória numa outra dimensão de vida não vai nos preocupar isso e trazer tristeza de lembrando que alguém não foi e depois nós teremos a eternidade toda. Mas e como é que vai acontecer? Dá uma olhadinha a partir do versículo 35 até o 39. Como é que Paulo descreve? E vamos ficar só com o texto, irmãos. Mas alguém dirá: como é que os corpos ressuscitam e com que corpo virão? Insensato. O que você semeia não nasce, se primeiro não morrer. E quando semeia, você não semeia o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como Ele quer, e a cada uma das sementes dá o seu corpo apropriado. Olha como é que Paulo fala das coisas assim, né? Nem toda carne é a mesma, porém uma é a carne dos seres humanos, a outra dos animais, outra das aves e a outra dos peixes. E aí agora no verso 40, olha como é que ele trata o texto. Também há corpos celestiais e corpos terrestres, e sem dúvida, uma é a glória dos celestiais, e a outra dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua, e a outra das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferença de glória. E aí ele diz assim, a partir do versículo 42, pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Irmãos, na ressurreição, nós teremos corpo espiritual, amém, irmãos? Amém. E como é que vai ser todos os detalhes? Vamos deixar para chegar lá, irmãos. Vamos fazer tudo para chegar lá. Eu quando estava olhando esse texto, não tem como a gente não perceber a palavra semeia-se. Semeia-se, semeia-se. Paulo fala várias vezes isso. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. O que é essa semeadura? É que a gente não vai ter uma outra chance, irmãos. É aqui nessa vida mesmo, na corrupção, na dor, na tristeza, na vida que Deus nos dá aqui. Hoje é tempo de semear.
Mas como que nós semeamos? Semeamos quando oramos, semeamos quando lemos a palavra, semeamos quando pregamos, semeamos quando anunciamos, semeamos quando adoramos, semeamos quando glorificamos. Isto é semeadura. A Bíblia nos convida, mesmo nós vivendo, como ele diz aqui, semeia-se na corrupção, semeia-se na fraqueza, semeia-se corpo natural. Sabe por quê? Ele fala, é aqui, a vida é aqui, a responsabilidade. Paulo está chamando a nossa responsabilidade para nós semearmos mais o Evangelho, falarmos mais da graça de Deus, falarmos mais do Senhor, porque o nosso Deus vê as nossas ações. E ele fala assim, semeia-se na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. 1 João 3,2 fala assim, ainda não sabemos o que havemos de ser, mas quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, semelhantes. Aquilo que o Evangelho fala, anuncia a semelhança com que nós teremos o nosso corpo espiritual. Então, a semeadura é agora. E como se vai dar, irmãos? Como que vai acontecer, né, a ressurreição? Ele fala assim, no versículo 51 e 52, o texto em que o presbítero Daniel leu para nós, eis que vos revelar um mistério, nem todos dormiremos, porque muitos estarão vivos na ocasião de Jesus, mas todos seremos transformados. Como que vai acontecer? Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós, porque ele imaginava que a vinda de Jesus seria quando ele estivesse vivo ainda, e nós seremos transformados. Olha o 53, porque é necessário que este corpo corruptível, é o corpo que nós temos, se revista da incorruptibilidade, e o que é mortal, se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. E aí no versículo 55 tem um desafio, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Queridos irmãos, o próprio capítulo 15 fala que, no versículo 26, o último inimigo a ser vencido é a morte. Quando a gente fala de ressurreição, por que não aconteceu ainda? Porque Jesus ainda não voltou. E por que Jesus ainda não voltou? Porque Ele deseja salvar pessoas, diz 1 Pedro, não querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Se Ele tivesse voltado há 50 anos atrás, eu não teria sido salvo. Nos últimos anos, nas 5 décadas anteriores, eu conheci o Evangelho de Cristo. Alguém pregou para mim, alguém foi na minha casa, insistiu comigo, e não foi fácil. Foi 6 meses na minha casa, e muitas vezes eu saía de casa para não receber. Não queria ouvir, porque o homem natural não gosta do Evangelho. Assim, quando a gente sai pregando o Evangelho, a gente tem paciência, porque às vezes as pessoas não querem ouvir, se incomoda. Hoje não dá para receber vocês, hoje eu não quero. Eu era assim também, fujão do Evangelho, até que o dia que o Senhor, no seu propósito, bateu forte no nosso coração e nós nos rendemos a Ele, amém, irmãos? Assim aconteceu com a sua vida. No versículo 26 fala assim, o último inimigo a ser destruído é a morte. O último inimigo a ser destruído. Então nós vivemos com esse inimigo, e de vez em quando a gente perde alguém. Mas para nós, irmãos, o túmulo não é o ponto final, porque assim como Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Amém, irmãos? Nós ressuscitaremos. Mas enquanto a ressurreição não chega,
quando a ressurreição não chega, como que a gente deve viver aqui? O próprio capítulo 15 apresenta, irmãos, como que nós devemos viver. Fala assim no versículo 57, graças a Deus que nos dá vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A vitória que eu e você nós temos é através do senhorio de Cristo. Muita gente quer Jesus como Salvador só. Mas para salvação não serve Jesus ser só o Salvador. Ele precisa ser o Senhor também na nossa vida. E quando Ele é Senhor, Ele governa a nossa vida. Precisamos mais do que ter um Salvador e viver uma vida longe do Evangelho. Nós precisamos ter um Senhor pelo qual nós devemos obedecer a Ele fielmente. E quando não chega esse dia, o 58 fala assim: portanto, meus amados irmãos, olha a recomendação de Paulo: sejam firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, pregando, anunciando, semeando, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Não é vão. Irmãos, Jesus ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Jesus ressuscitou o corpo espiritual, nós também ressuscitaremos corpo espiritual. Amém, irmãos? Nosso corpo aqui, ele envelhece? Ele envelhece. Um dia um irmão, já bem de idade, ele falou para mim assim: deixa eu ver se você está ficando velho ou não. Aí ele falou assim: aperta a tua mão assim. Aí eu apertei assim a pele da minha mão. Falei: ih, está novo ainda, você está muito novo, pastor. A pele voltou ao normal, né? Aí ele tinha mais de 80 anos, ele falou assim: sabe o que vai acontecer com a minha pele? Aperta assim. Apertou, a pele dele ficou durinha. Ele falou: já perdeu a elasticidade. Nosso corpo envelhece, amém, irmãos? Aperta aí a tua mão aí, vê se volta. Você está novo ainda, irmão. Você está muito jovem ainda. Você tem muito para pregar o Evangelho no Senhor Jesus Cristo, para anunciar que Jesus é o único Salvador, e viver para Ele, e amar esse Senhor. Ele vai voltar. Quando Jesus morreu na cruz, João 19:30, aconteceu aquela frase que a gente gosta muito, do grego tetelestai, ou seja, está consumado lá. Esse mundo está seguindo, mas haverá um dia, irmãos, uma frase semelhante vai acontecer. Você já viu essa frase semelhante no fim do mundo? Apocalipse 16:17. Em Apocalipse 16:17, são a última das pragas. E na sétima e última praga, no versículo Apocalipse 16:17, fala assim: então o sétimo anjo derramou a sua taça pelo ar, e saiu uma voz forte do santuário, do lado do trono, dizendo: está feito. É uma frase semelhante ao está consumado. Quando o último se converter, quando der o tempo certo, o universo vai ouvir mais uma vez: o está feito, o está consumado. A trombeta vai soar, Jesus vai descer e vai nos levar para Ele, para sempre estar com Ele. Eu queria te convidar você a ficar em pé em nome de Jesus. Aonde está firmada a tua esperança? Na ressurreição de Jesus? O mundo vai comemorar e nós estamos nessa semana, né? Amanhã, com ovos de chocolate. Mas eu queria dizer que o Cristo vivo é melhor do que
ovos de chocolate. O Senhor Jesus, que é a nossa verdadeira Páscoa, que deu a vida por nós, Ele vai voltar. E enquanto a volta não chega, vamos olhar para a ressurreição de Jesus primeiro, e depois a nossa ressurreição que vai se dar um dia. Vamos olhar para essa ressurreição e nos encher de fé, de esperança, de paciência. Vamos ficar abundantes, firmes, constantes na obra do Senhor, porque não é vão. Semeia-se em desonra, ressuscitará em glória. Semeia-se na corrupção, ressuscitará na incorrupção. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. E a gente continua assim, semeando, semeando, semeando. Diz o Salmo 126, o que semeia em lágrimas, voltará com alegria. Os que vão andando e chorando, enquanto semeia, voltará consigo, trazendo os seus molhos. Vamos continuar semeando, irmãos, semeando essa graça, semeando esse evangelho, nos apaixonando por Jesus, fazendo dele a nossa segurança, a nossa fé, até aquele dia, amém? Vamos fazer uma oração baseada na ressurreição, e depois o presbítero Daniel vai estar fazendo a oração final e concluindo o nosso culto. Senhor, nosso grande e maravilhoso Deus, Pai de amor, Pai querido, às vezes nós cantamos, neste mundo de dor, farto de desventura, não falta lutas para nós, não falta dificuldades, muitas vezes não falta enfermidade, envelhecimento, muitas vezes não falta para nós, ó Senhor, tribulações, angústias, aqui nessa vida, mas há sussurros do céu. Nós temos o Senhor Jesus, a nossa referência, o nosso modelo de vida, o nosso tudo, o nosso Senhor, aquele que governa a nossa vida, que governa a igreja. Jesus, obrigado pela ressurreição. Oh Senhor Jesus, na tua ressurreição nós construímos a nossa fé, e Paulo construiu esse texto maravilhoso, Senhor amado, de uma forma tão brilhante, de uma forma tão maravilhosa, de uma forma tão gloriosa, Senhor amado. Oh Deus, oh Senhor amado, estamos na fase da semeadura, semeando na fraqueza, semeando na corrupção, semeando na desilusão, mas um dia nós seremos arrebatados, no momento, num abrir e fechar de olhos, quando lá no céu, Senhor, tu reunires todos os anjos e dizer para o universo: acabou, está feito. Ó Senhor amado, então no momento, num abrir e fechar de olhos, os que dormiram em Cristo ressuscitarão, e os que estiverem vivos serão transformados em glória, em incorrupção, ó Deus querido, em perfeição, em eternidade, Senhor amado, e viveremos para sempre ao teu lado, para a tua glória, Senhor, em nome do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus.